qual é a sensação de ver pessoas que entram tristes, cabisbaixas? O senhor mesmo já falou que às vezes famílias que não comem há 4 dias, há 5 dias, que aquele simples prato que para muitos é só mais um prato de refeição, mas para aquela pessoa é um prato de refeição, vendo eles saírem felizes e agradecidos pelo trabalho que vocês fazem. Em primeiro lugar, nos coloca, né, no exercício da responsabilidade, do exercício consciencial. Isso que o monge acabou de falar é o nosso dia a dia. Isso que você acabou de perguntar é o nosso dia a dia. O dia, né, quando acontece a pessoa ainda assim não estar plena, né, do seu sorriso no lábio, não conseguir ainda se equilibrar, faz de nós corresponsáveis de tornar esta pessoa mais confiante na vida. Que aquilo seja para ela uma forma de motivá-la para continuar a viver. A vida é tão linda, ela é tão plena, com tantas possibilidades, com tantos caminhos, né? Com tantas encruzilhadas. É preciso a gente motivar essas pessoas como se fosse nós mesmos. Olhar adiante, né? Quantas famílias passaram pela nossa vida e a gente sabe, no nosso íntimo, que nós entregamos a ela o nosso melhor, não aquilo que sobrava. Não era o resto. É nós partilharmos o que nós temos de melhor. E não de pior, e não o que sobra. Quando nós recebemos doações, lá atrás, né, no começo, vinha comida vencida. E aí a gente se perguntava, quem sã consciência que vai comer uma comida vencida? Então por que você vai fazer aquilo para o outro se você não vai comer? Então, isso fez e faz de nós potenciais conexões, né, de humano, de humanizar. Né? Eu entendo que tudo isso tem uma palavrinha: sermos mais humanos. Né? Toda espiritualidade, ela deseja que que nós nos tornemos seres mais humanos, mais afáveis, mais amorosos. Né? Todos os principais líderes que passaram por aqui deixaram estas lições. Todos eles. Depois que passa aqueles momentos, né, da gira, do culto, da missa, o que isso fica? Que lição fica? Tornarmos seres mais humanos. Então, se a gente pode servir, ser útil, que possamos continuar nesta caminhada, fazendo com que as pessoas sorriam melhor. É isso, monge? Então, o que nós estamos falando aqui não é de Umbanda e budismo. Sim. Nós estamos falando de todos os caminhos de religiosidade e espiritualidade. Porque o final desse caminho é o quê? Generosidade, gratidão pela vida, compaixão. Dalai Lama, né, ele fala assim: se você quiser fazer os outros felizes, haja com compaixão. Agora, se você quiser você ser feliz, haja com compaixão. É a mesma receita. É agir com compaixão. Você torna os outros felizes e você também se torna uma pessoa feliz. É disso que nós estamos falando. Fazendo uma correlação muito rápida, eu tenho o costume de brincar muito com as pessoas, de não se esqueçam daquelas palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença e muito obrigado. Se você fizer isso, já é um mínimo do mínimo, porque às vezes as pessoas precisam apenas de um pequeno sorriso e bom dia, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa já... Chamar uma pessoa que está em situação de rua é um ato de rebeldia. Chamar a pessoa pelo nome é um ato de rebeldia. Né? Diante dessa sociedade que se esquece, né, da bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Se imagina chamar uma pessoa que está em vulnerabilidade extrema, excluído, que muitas vezes está há dias sem tomar banho, sem se alimentar, você pegá-la pelo braço e falar assim, vamos comer um prato de comida? Você aceita esse prato de comida? Você gostaria de tomar uma água? Você está precisando de uma roupa? Como é que está a sua família? Você gostaria de conversar com a sua família? É exatamente isso que o monge
acabou de dizer, né? De entender de fazer esse entendimento supra-religioso. Eu queria me dirigir para o Unifoa, para um departamento específico de engenharia. Porque eu sou o engenheiro que virou monge. Legal. Então é assim, existe um gráfico que ele relaciona dinheiro, posse, ganho mensal, com bem-estar. Quando a gente está no gráfico, né, da linha 00, lá na origem lá do gráfico, se essa pessoa tiver um pouquinho desse dinheiro, isso significa que ele vai começar a receber as necessidades humanas daquele ser. Então, essa linha de bem-estar sobe muito rapidamente. É uma reta lá para cima, sabe? E aí, se ele continua recebendo mais dinheiro, aquilo vai virando uma curva, vai virando uma reta paralela com o eixo X. E depois, se ela começa a receber muito dinheiro, essa pessoa volta a ficar infeliz. Que lição de gráfico, de engenharia. Esse gráfico existe, é só ir lá no Google, pesquisa esse gráfico aí, né? Dinheiro versus bem-estar. Qual é a lição? Aquela pessoa que tem o mínimo, é um investimento muito pequeno para um grande bem-estar. Depois ele vai melhorando esse bem-estar na vida. Começa a ter casa, carro, acesso à educação, a um plano de saúde. Mas depois, o que vai acontecendo? Ele vai comprando uma Ferrari, vai comprando uma mansão, e aí ele tem que contratar guarda-costa, tem que blindar o carro, tem que ter medo de todo mundo, não consegue mais conversar com ninguém, não sabe se as pessoas são amigos ou pessoas que estão amando você pelo que você é. Estão te amando ou amando o seu O dinheiro, seu né? dinheiro. Então, assim, que lição é essa? Por que a gente não pode aprender essa generosidade e os que têm muito, né, conseguirem dar um pouco, porque aquele pouco vai fazer muito pelos outros? Sim. Baseado nesse gráfico, eu quero citar uma estatística. Metade dos bens do planeta Terra, você sabe na mão de quantas pessoas estão? São as grandes famílias, né? São Não. 5? Não sei, tô chutando. 6 pessoas 6? detêm metade de todos os bens do planeta Terra. Errei por um. Errou por um. Eram 8 até dois anos atrás. E hoje está diminuindo, então está aumentando a concentração de renda aqui nesse planeta. Agora, será que essa pessoa é feliz? Se ela está detendo tanto e não vai conseguir levar nada? Provavelmente não. Deve estar já no final da parábola. O que é que vai convencer essa pessoa, né, a ser um pouquinho generoso? Será que é uma tradição religiosa? Será que é. Qual é a tradição? Eles têm tradição religiosa. Mas o que vai transformar aquela pessoa em termos de generosidade, de novo, é uma transformação de consciência. Ou, imitando uma ação de generosidade, ter também a transformação de consciência. Se ele fizer uma vez esse gesto e ele se sentir feliz, ele vai repetir, ele vai entender qual é esse é preciso saber viver, né?